Mas graças a Deus que o Senhor me orientou nesse sentido. E aí nós começamos a ministrar a oferta. E eu posso ver os benefícios tanto para a igreja como para a vida de muitos irmãos que aprenderam de fato a ofertar ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, e eu vou ler o mesmo texto que tem sido lido aqui durante esses 5 dias de trabalho. Estamos fechando hoje o 5º dia. Desde sexta-feira, todos os mensageiros de oferta que vieram aqui leram esse texto. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, versículos 1 em diante. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu o varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha. Abel foi o quê? E Caim foi lavrador. Caim foi o quê? Abel foi. E Caim foi. Abel criava ovelhas. E Caim trabalhava com o campo, lidava com a área rurícola, a labuta rurícola. Duas profissões diferentes, duas atividades diferentes. Versículo 3 diz: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim no fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Que bacana! Caim cuidava da terra. Então era mais do que natural que Caim trouxesse frutos para Deus. O que tinha de errado nisso? Se Caim não era dono de fábrica de bicicleta, ele não podia ofertar bicicleta para o Senhor. Se ele lidava com a terra, com fruta, com coisas agrícolas, ele traria com certeza os frutos agrícolas para Deus. E eu bato um palmo para Caim com essa atividade. Versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ora, se Abel não mexia com fruta, era mais do que natural que Abel trouxesse filhote de criação, porque essa era a atividade dele. E aí eu vejo que não há problema nenhum, nem em Adão, e nem em Caim, e nem em Abel, em ofertar ao Senhor. Eu vejo que havia uma preocupação em ofertar ao Senhor. Eu não quero admitir de maneira nenhuma, e não posso admitir de maneira nenhuma, que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque os frutos não eram estragados, não posso acreditar nisso. Até porque naquela época não havia agrotóxico, a camada de ozônio não estava atrapalhada como está hoje, não havia pesticida, inseticida, não havia nada nesta época que trouxesse malefício para os frutos do campo de Caim. Observe que quando o povo entra no Egito, sai do Egito e entra na terra prometida, já havia tempo que isso aqui tinha acontecido. E quando o povo entra na terra, encontra cachos de uva, que era 2 homens para carregar. Ora, se muito tempo depois, anos depois, a uva era 2 homens para carregar um cacho de fruta, de uva, agora imagine nos dias de Caim, como que não era essa terra? Meu irmão, o chuchu, eu vou te falar uma coisa, era chuchu, não era essa coisa que você vê hoje não. No dia de Caim, o que, irmão? A tamarina, era tamarina, irmão, o resto era conversa piada. Nos dias de Caim, uma pobre, irmão, era pobre, não é isso que você encontra hoje na feira. O abacaxi no dia de Caim, valia a pena olhar para aquele abacaxi, pensa um abacaxi pesado para não carregar, era nos dias de Caim. E foi essas frutas bonitas e boas de ver que Caim trouxe para o Senhor. Acontece que essas frutas bonitas, esta leguminosa padrão que Caim trouxe para
havia um mal-estar, havia alguma coisa que comprometia a oferta dele. E o texto me garante isso, porque o texto diz aqui que Deus olha para Caim e se desagrada de Caim e imediatamente se desagrada da oferta dele. É o texto que diz aqui. Olha o que diz o texto, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe as primícias da sua criação. Versículo 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. O primeiro desagrado de Deus não foi das frutas de Caim, foi de Caim. O que será que havia em Caim que levou Deus a se desagradar dele e em seguida se desagradar das frutas e leguminosas bonitas naquela época que Caim trouxe para o Senhor? Já de Abel foi diferente. Deus olha para Abel e o mesmo versículo diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. O primeiro agrado da parte de Deus para com esses dois ofertantes foi com o seu coração. Ele se desagrada de Abel, ele se agrada de Abel e logo se agrada da sua oferta. Ele se desagrada de Caim e imediatamente se desagrada da oferta de Caim. Por que será isso? Por que será isso? E aí eu vou entender por que tanto tempo a gente já sai de casa com a oferta, seja moeda ou seja cédula, seja 5 ou seja 50, seja 10, 100 ou seja 1000, seja muito ou seja pouco, seja em grande volume ou seja em miniatura. E por que a gente ofertante legal, segunda nós vamos e levamos a oferta, quarta nós vamos e levamos a oferta, sábado nós estamos lá e ofertamos, domingo é dia de levar a oferta. E por que nós não vemos os resultados espirituais e materiais da nossa oferta? Por que Caim leva a oferta e Deus se agrada de Abel e não se agrada dele? Porque o ofertar não está na quantidade, o ofertar não está na cédula ou na moeda, o ofertar está num coração liberado, um coração, irmãos, desprovido de qualquer coisa que prende. E para encerrar e confirmar isso, eu vou ler Levítico capítulo 22, versículo 29. Preste atenção aqui e vocês vão entender a situação de Caim e de Abel. Vocês vão entender que a matéria que Caim e Abel levaram para Deus foram da melhor qualidade. O que não era de melhor qualidade era o coração do ofertante. E nós encontramos isso na lei, lá em Levítico capítulo 22, versículo 29. Presta atenção aqui. Quando oferecer de sacrifício de oferta ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Presta atenção. Quando ofertares, faça uma oferta para que sejais. Não é a oferta que você está dando que tem que ser aceita, é você que tem que ser aceito. Quando Deus recebe você com a oferta, automaticamente se agrada da oferta que você leva. Quando você, o teu coração, a tua condição não agrada a Deus, você pode dar 500, você pode dar 5.000, você pode dar um carro, você pode dar um caminhão, você pode dar uma fazenda, você pode dar o que você der. Se o teu coração não está desprovido de tudo aquilo que não deixa Deus satisfeito, você apenas está dando um donativo, você apenas está doando alguma coisa. Esta live, por exemplo, Deus recebe o teu pouco ou o teu muito. Agora o teu pouco ou o teu muito só vai ser recebido de fato por Deus junto com você. Se Ele te receber primeiro, Ele vai receber de bom grado 1 centavo que você der. Se Ele te receber primeiro, Ele vai receber de bom grado 1.000 centavos que você der. Independente da quantidade que você der, o que Deus quer de fato hoje é receber o teu coração. Quem é que vai ofertar? Quem é que vai ofertar o coração hoje? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando oferecermos oferta ao Senhor, falo eu